Bom dia, sexto ano. É muito bom estar podendo ter esse contato novamente com vocês. Eu sei que é extremamente difícil a gente ter aula desse jeito, porque o mais importante da escola é a gente estar com os nossos amigos, né? A gente poder conversar o que aconteceu no dia a dia, mas infelizmente a escola não pode parar, muito menos o conhecimento e principalmente criar laços. E a gente não precisa deixar de criar laços só porque a gente está isolado dentro de casa. Então conversem bastante com seus amigos, conversem, vejam bastante séries e estudem. Conversem com os familiares de vocês. O importante desse momento é criar laços e, por consequência, a gente vai gerar conhecimento, tá bom? Vamos dar prosseguimento à nossa aula. Na aula passada, a gente fez a correção dos exercícios de paleolítico, da arte rupestre. A gente fez uma aula correção, onde a gente fez uma leitura de imagem e a gente comentou cada questão, né, para a gente ter uma noção do que está certo e do que está errado. Eu quero, como esses vídeos normalmente eles não são muito longos, eu quero que vocês revejam eles, porque às vezes a gente se distrai, com 3 minutinhos de vídeo a gente se distrai, então eu preciso que vocês revejam esses vídeos, para que vocês peguem todos os detalhes. A arte é uma aula legal, onde eu vou apresentar quadros, e a gente vai mostrar diversos parâmetros e características das pinturas. Então vai ser uma aula legal, tá bom? Vamos lá. Idade da pedra polida. Por que polida? Turma, presta atenção. Lá no período paleolítico, a pedra era lascada. Lembrando da última aula, pedra lascada é quando eu pego a pedra e quebro ela. Quando eu quebro uma pedra, ela não fica pontuda? Nesse período, eles evoluíram. O que eles começaram a fazer? Eles lixaram as pedras, tornando elas, ao invés de ser quebradas e pontiagudas, eles lixaram. E aí eles deixaram as pedras mais afiadas, podendo assim fazer armas um pouco mais, como é que eu posso dizer, trabalhadas, evoluídas. O tempo evoluiu. Primeiro veio o paleolítico, o período paleolítico, e depois veio o período neolítico, que é o que a gente está estudando agora. Grave essas palavras: período neolítico, idade da pedra polida. Não é mais lascada. Lascada é lá no paleolítico. Beleza, turma? Vamos continuar. Nesse período se desenvolveu a técnica de produção de armas e instrumentos com pedras que eram polidas, lixadas por atrito. Atrito, turma, nada mais é do que a gente pegar a pedra e passar no chão, passar na parede, para ela ficar afiada. O pai de vocês, a mamãe de vocês, na hora de cortar uma carne, eles amolam a faca. Isso começou lá no período neolítico, tá bem? Tornando elas assim mais afiadas, como a faquinha do papai e da mamãe de vocês. Aqui a gente tem algumas ideias de algumas armas e utensílios que eles usavam, tá bom, turma? Pega o vídeo da aula anterior, pega o slide da aula anterior, esse slide aqui vai estar disponível para vocês também. E compara uma pedra com a outra pedra. Essa é a pedra do período neolítico. Compara com a pedra do período paleolítico. E vocês vão notar as diferenças e vão entender essas características. Outra coisa muito importante, turma, preste atenção. Tem um material escrito que foi mandado por e-mail, onde essa matéria está toda resumida, além desse slide. Então, vocês têm os slides,
você tem a folhinha, tá bom? E você tem os exercícios, além da correção comentada com os vídeos. Então vocês têm todos esses materiais. Eu sei que vocês gostam muito da aula de arte, porque eu amo dar aula de arte para vocês, tá bom? Então eu quero que vocês peguem um caderno de desenho e desenhem. Usem esse tempo livre de vocês para desenhar. Não é para ficar só em Facebook e Instagram. É para desenhar, tá bem? Idade da pedra polida. Eu vou ficar repetindo isso, porque isso é muito importante. Essa é uma característica do período neolítico. Outro acontecimento muito significativo do período foi o cultivo da terra e a manutenção de manadas. Vamos lá! Cultivo da terra. No período paleolítico da aula passada e da aula retrasada, os pintores, caçadores, eles iam atrás da sua caça, matavam um animal, pegavam a pele, a comida, dividiam entre os seus colegas e aquela carne morria. No período neolítico, eles começaram a pensar, começaram a se tornar mais inteligentes, mais adaptados. Então, o que eles pensaram? Ao invés de eu precisar caçar todos os dias e viver um dia de cada vez sem saber se eu vou sobreviver amanhã, eu vou criar um monte de animais, eu vou me programar, eu vou cercar um pedaço de terra e vou colocar esses animais lá. Vou cultivar esses animais, vou produzir esses animais e eu e a minha família, a gente nunca vai morrer de fome. Tá bom? Manadas são bois, vacas, cervos, qualquer animal que ele consiga se alimentar e, mais importante que isso, se vestir para não morrer de frio. Outra característica muito importante, além das pedras, eram os ossos. Eles usavam isso como instrumento, tá bom? Isso ocasionou um aumento rápido da população e o desenvolvimento das primeiras instituições como família e a divisão do trabalho. Então vocês percebem que nasceu uma palavra, entendeu? Família, divisão de trabalho. Isso quer dizer que o homem se tornou sedentário. Essa característica é muito importante, porque antes o pintor caçador, ele tinha que sair todo dia para poder caçar e não sabia se ele ia voltar. Agora ele virou sedentário. Ele cria sua manada, fica com a sua família e não precisa mais sair para caçar todos os dias, tá bom? Turma, presta atenção, vamos fazer uma análise dessa imagem, como a gente fez nas aulas anteriores. Uma leitura de imagem. Eu não já falei para vocês que uma imagem completa comigo. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Turma, o que está acontecendo aqui? Um monte de gente reunidas. O que essas pessoas estão fazendo? Estão dançando? Estão preparando o alimento? Leitura de imagem. Vamos pensar junto. O que vocês acham que essas pessoas estão fazendo? Peguem um caderno de desenho. Escrevam. Escrevam o que essas pessoas aqui estão fazendo, na opinião de vocês. Tá bom? Olha bem essa imagem. Esse slide aqui tem essa imagem. Preste atenção e eu quero que vocês escrevam no caderno de vocês. Idade da pedra polida. Dessa maneira, todas essas conquistas tiveram grande influência na arte. O poder de observação e o aguçado sentido do caçador, coletor do Paleolítico, cederam espaço para a atividade
reflexiva do camponês neolítico. Olha os animais aqui, turma. Pega o slide. Olha essa imagem direita. Olha eles cultivando os animais. Olha a família, papai, mamãe, filho, primo, prima, filhotinho dos animais. Percebam a evolução do período paleolítico e do período neolítico. Tá bom? Idade da pedra polida, atrito. Sendo assim, o estilo naturalista, que era o estilo lá do período paleolítico das nossas últimas aulas, foi substituído por um estilo mais simples e geometrizado, com figuras que mais sugerem do que reproduzem os seres. Ao invés de representações que imitam a natureza, surgem imagens, formas que são apenas sugeridas. Turma, como é que eu posso explicar isso para vocês? Nos primeiros anos que eu vim aqui dar aula para vocês, vocês falaram para mim: tio, eu não sei desenhar. E aí eu falei para vocês: vamos criar um esboço? Vamos fazer um desenho com um círculo, com um quadrado, com um triângulo, e com o tempo a gente vai conseguir desenhar um olho? Foi exatamente isso que aconteceu. No Paleolítico, eles faziam um desenho totalmente realista, como se fosse uma fotografia. Aqui, eles não estavam mais preocupados com isso. No período Neolítico, eles estavam preocupados em fazer o esboço, porque a partir do esboço, eles conseguiriam passar o conhecimento deles, tá bom? A arte deles, tanto nos rochedos, tanto nas cavernas. Aqui a gente já consegue ver uma diferença do desenho do Paleolítico, que era cheio de detalhes, e aqui só tem o quê? Linhas. Essa é a principal característica da leitura dessa imagem, a geometrização. Vocês estão conseguindo ver? O círculo, os traços. Na opinião de vocês, escreve no caderno. Qual desenho para vocês é mais bonito? O desenho do Paleolítico ou o desenho do Neolítico? Tá bom? Vamos lá. Os temas da arte primitiva nesse período também sofreram modificações. O ser humano passou a ser representado em suas atividades coletivas cotidianas. Turma, pega o slide, vê essa imagem com calma. É um encontro de pessoas, é uma festa. Antes, o caçador do Paleolítico, ele se preocupava em desenhar um animal para poder caçar ele. Agora, estão fazendo seres humanos fazendo atividades coletivas. Essa é uma das principais características do período Neolítico. No Neolítico, surgiu a primeira forma de escrita. A escrita pictórica. Pictórica quer dizer escrita através de desenho, na qual seres e ideias são representadas por meios de imagens, de desenhos. Turma, que letra parece essa? Que letra parece essa? Que letra parece essa? Nesse momento, pelo fato da geometrização, da evolução das formas, surgiu a escrita. E a partir disso, a gente tem a história. A história começou com desenho. E aqui, ela se tornou escrita, letra e alfabeto. Tá bom? Na arquitetura desse período, podemos destacar as construções denominadas dolmens, nas quais consistem em duas ou mais pedras grandes fincadas verticalmente no chão, como se fossem paredes, e uma grande pedra colocada horizontalmente sobre elas, parecendo um teto. Turma,
Essa era a arquitetura do período neolítico, enquanto no período paleolítico eram as cavernas. Um santuário no sul da Inglaterra é considerado uma das primeiras obras da arquitetura que a história registrou. Ele apresenta um círculo de pedras erguidas. No centro está um bloco semelhante a um altar. O conjunto está orientado onde nasce o sol, pois destinava as práticas rituais de um culto solar. Lembrando que as pedras eram colocadas umas sobre as outras, sem a união de nenhum cimento ou argamassa. Essa imagem é muito conhecida, tá? E ela fica na Inglaterra, no sul da Inglaterra. Então eu quero que vocês peguem esse slide e observem essa arquitetura. Santuário de Stonehenge, tá? Olha a arquitetura do período neolítico. A gente evoluiu das cavernas para as primeiras construções arquitetônicas. Turma, foi um prazer enorme poder dar aula para vocês, poder passar essas imagens. Muito obrigado e até a próxima aula.